Eu sou a Ana e esse é mais um Interlocuções. Esse é o de número 18 e, se o carro do ovo deixar, nós vamos falar sobre a professora Releiete Safiotti, que não era uma historiadora, era uma socióloga. Mas eu estou expandindo um pouco o escopo do Interlocuções para mostrar que nós podemos ser influenciados também por outras intelectuais, não apenas pelas historiadoras, que nós não somos tão sectários assim. Muito embora lá nos tempos idos do meu canal eu tenha feito um vídeo que até hoje causa polêmica sobre as diferenças entre história e sociologia, quando você observa melhor as referências dos professores mais antigos, você vê que havia essa interlocução entre as ciências sociais e a história, que a minha geração meio que deixou de lado. É muito. A gente foi levado pela vida universitária e por esses. Eu não quero ser estúpida e nem deselegante, mas a gente foi levado por esses camaradas que defendem uma produtocracia, certo? Uma produçãocracia, uma produtividade estúpida, a concorrer com os outros intelectuais de áreas correlatas à nossa. Então, a ideia de que você precisa publicar, publicar e publicar e ter destaque para poder ter uma vida acadêmica leva muitas vezes a uma competição estúpida que acaba meio que cegando para os outros intelectuais. Eu tive a sorte que na minha época de graduação isso ainda estava meio que engatinhando, que não era essa barbárie que existe hoje. Então, em um dado momento, lá no fim dos anos 80, o professor Amaral Lapa me indicou a leitura da professora Safiotti. E eu considero muito interessante repassar essa experiência para vocês. Eu fiz minha colinha, né? Eleiete Yara Bongiovanni Safiotti nasceu em 1934 e faleceu em 2010. Ela fez a graduação na FEFELESH da USP e se formou em Ciências Sociais em 1960. Em 1967, ela defendeu a livre docência na Unesp de Araraquara, sob a orientação de ninguém menos que Florestan Fernandes, para vocês terem uma ideia. E isso gerou esse livro aqui, A Mulher na Sociedade de Classes, Mito e Realidade, que foi publicado em 1969 pela Vozes. Essa aqui é uma edição mais recente, acho que de 2013, que é da Expressão Popular. Esse livro teve várias reedições à época, colocou a professora Safiotti num destaque, não apenas entre os sociólogos marxistas, mas também entre as feministas. Ela é uma das pioneiras daquele feminismo brasileiro dos anos 60. E é um livro muito legal, eu indico a leitura a vocês. Ela depois lecionou na PUC de São Paulo, na UFRJ. As áreas de concentração da professora Safiotti eram violência de gênero e feminismo no Brasil. E ela tem esse outro aqui que é Gênero, Patriarcado e Violência, também numa reedição da Expressão Popular. Esse daqui é junto com a Fundação Perseu Abramo. Então, por que é importante reler a professora Safiotti? A gente está no momento em que a esquerda está totalmente perdida do ponto de vista político, mas que também, do ponto de vista acadêmico, existem alguns rachas que são totalmente absurdos. Por exemplo,
vocês já me viram várias vezes questionar por que essa birra de certas esquerdas com o chamado identitarismo. E é claro que se você está numa luta identitária que exclui todo o resto, a gente tem problemas dentro da esquerda, porque a esquerda precisa de lutas que reúnam e não de lutas que excluam. Mas o que as pessoas comumente chamam de identitarismo é meio que um espantalho, é uma maneira de desestabilizar e deslegitimar as lutas de outros setores sociais dentro da esquerda. É muito importante que se discuta isso hoje dentro de uma perspectiva do marxismo. É muito importante que se recuperem obras como a da professora Safiotti, que num momento em que mal se falava nisso no Brasil, em que havia algum tipo de ativismo incipiente, e eu não vou nem entrar no mérito daquelas lutas feministas da primeira metade do século, da Maria Lacerda de Moura, da Pagu, e como houve uma discussão nas décadas de 20 e 30. O que eu quero dizer é que no âmbito acadêmico, quando o feminismo começa a ser tratado de maneira séria, científica, estatística, demograficamente e colocado em perspectiva dentro das grandes teorias históricas e sociológicas, a professora Safiotti é uma pioneira. E esse livro dela, Mulher na Sociedade de Classes, Mito e Realidade, é excepcional, porque ele faz desde uma análise dos números na colônia, de como essa mulher era inserida na sociedade escravocrata, de qual era o seu locus, de como ela era tratada, qual é a condição feminina naquele momento, mas ela vai além, ela passa pelo Império, ela passa pela República e chega à atualidade dos anos 60, quando ela estava escrevendo. E alguns dos capítulos são extremamente instigantes para se pensar. Por exemplo, a instrução feminina na colônia e no império, a instrução feminina na perspectiva das correntes de pensamento da fase pré-republicana. E o que é isso? É o que quais as moças que iam para a escola, o que era a instrução feminina, o que as mulheres aprendiam, como a monarquia pensou a educação feminina, mas também como os positivistas e aquele pessoal pré-republicano pensava a instrução feminina. E a gente sabe que numa sociedade de classes, instrução é poder. Seja você pobre, seja você negro, seja você mulher, seja você indígena. A instrução é poder. E eu não digo empoderamento porque eu não gosto da palavra empoderamento. Ela me parece muito uma dessas palavrinhas estreletes. Eu gosto da palavra poder, porque o que conta na nossa sociedade, no nosso mundo, não é o empoderamento, é o poder em si. E a instrução é poder. A instrução, certamente, é a possibilidade de se enfrentar os problemas, as dificuldades e as exclusões de uma maneira inteligente, de uma maneira sensata e poder colocar cada coisa e equacionar no seu devido lugar. Então a instrução é poder e o poder é importante. Por isso que esse livro não passa apenas de qual é o local da mulher nessa sociedade, de onde ela foi colocada, mas entender como é que ela foi mantida nesse local. Porque se a gente não entende quais são os elementos de manutenção do sistema, dificilmente a gente aprende por que o sistema funciona. Porque não são apenas as origens ou as perspectivas do sistema, mas a sua manutenção que nos interessa se queremos lutar contra qualquer elemento dentro desse sistema e contra o sistema propriamente dito. Então, eu recomendo muito que se leia a professora Safiotti.
Eu recomendo muito que se dialogue, que há um desprezo de outras ciências sociais em relação à história. Por exemplo, a filosofia muitas vezes nem nos considera. Há pessoas que fazem o curso inteiro de direito sem ter uma única aula de história, ou quando tem aulas de história, elas são tão direcionadas que elas não têm uma reflexão, não apresentam uma reflexão sobre filosofia da história e sobre o porquê das coisas. Nas ciências sociais, o que a gente tem é uma rivalidade mesmo. E que na minha época de graduação, a gente respondia com a lei de Newton, quer dizer, com igual virulência. E no fim ninguém conversava com ninguém. E hoje, que eu tenho mais de 50 anos, eu considero isso muito triste, porque podou muito da nossa instrução, podou muito do nosso crescimento intelectual. O projeto Interlocuções é para isso. Esse ano eu estou abordando apenas mulheres, mas chegou um momento em que eu pensei, por que apenas historiadoras? Por que não pensar nas sociólogas, nas antropólogas, nas mulheres que estão na ciência política e em como tudo isso interage? E não dá para pensar nisso, não dá para pensar em ter interlocução com outras ciências humanas, não dá para pensar em discutir feminismo se a gente não discutir a sociedade de classes e como ela nos separa em esquianinhos, como ela não exclui apenas a classe, como ela não é apenas essa briga de foice, essa briga de vida e morte entre a burguesia e o proletariado. Entre esses dois extremos existem frações e mini-frações de classe, existem divisões internas, existem divisões ideológicas internamente dentro das classes. E para além da estratificação apenas social, existe estratificação de gênero, existe estratificação racial, existe estratificação étnica e cultural. Toda essa estratificação de que o capitalismo se serve para dominar e para manter e sustentar a sociedade de classes precisa ser discutido. Então, as nossas identidades, aquilo que nos define como seres humanos, tem que estar pensado dentro de uma teoria maior. A minha teoria maior é o marxismo. Então eu não posso pensar na mulher se não for dentro da sociedade de classes. Não existe, quer dizer, existe feminismo liberal, sim. A grande maioria do feminismo mundo afora é liberal. Ele é centrado em causas muito específicas, ele é centrado numa clivagem e numa estratificação muito estúpida, mas que funciona, porque funciona para conferir a esses grupos de mulheres liberais uma identidade para além da sociedade em si. Insisto em dizer que não dá para pensar a nossa identidade feminina fora da sociedade de classes e, portanto, fora de uma perspectiva marxista. Mas as pessoas fazem isso, mas existe esse outro viés. E esse outro viés é maioria na mídia, é maioria inclusive no mundo acadêmico. Quantos de vocês, formados recentemente em História, dialogaram com a professora Safiotti? É muito raro, é muito difícil, existe pouca publicidade dentro do próprio marxismo aos setores femininos. Eu fiquei extremamente feliz no dia em que o Jones Manuel se referiu à professora Safiotti, porque eu pensei, poxa, é um rapaz jovem, é um rapaz com uma formação recente e ele realmente conhece
e sabe do que está falando. A minha intenção no Interlocuções é dar essa publicidade, dar esse empurrão na leitura de autoras que tiveram significação na minha formação. E é por isso que muitas vezes as pessoas me pedem para falar de alguém mais recente ou de alguém que eu nunca estudei, e eu fujo disso. Porque isso aqui é uma homenagem, isso aqui é um tributo, isso aqui é meio que um testamento que eu estou fazendo das pessoas que tiveram significação na minha formação intelectual. Então, se eu nunca fui apresentada a uma historiadora negra na minha graduação e pós-graduação, ou alguma socióloga negra, ou se eu nunca tive acesso ao material queer, isso teve um impacto na minha formação, e é por isso que eu falo de determinadas intelectuais e não falo de outras. Eu ainda estou em tempo de ler, eu ainda estou em tempo de aprender e conhecer outros autores, mas isso é algo para o futuro. Nesse momento, eu estou falando de quem me formou. E quando eu falo de quem me formou e eu recomendo a leitura, é porque muitas vezes as pessoas me perguntam: olha, você tem um autor para recomendar sobre isso, isso e aquilo? Mas aí a pessoa pergunta alguma coisa do tipo: você tem um autor para me recomendar sobre o papel do cultivador de sorgo na Idade Média? E aí eu viro e falo: cara, não existe isso. Não é assim que se estuda medieval. Não tem como fazer essa clivagem nas fontes medievais. E nas fontes modernas até tem, mas será que alguém se interessou? E eu sempre viro para o estudante e falo: você não quer ser o primeiro? Se informe sobre condições de trabalho, se informe sobre teoria e comece você a pesquisar. Porque muitos estudantes querem o trabalho pronto. Eles acham que alguma coisa que eles querem saber já tem que ter sido estudada por alguém, que tem que ter um autor que já fez isso. E muitas vezes não tem. O papel de Interlocuções é mostrar que existem autores para além desses recortes temáticos diminutos, que existem autores maiores que você precisa passar para que quando você for fazer seu recorte diminuto, porque o sistema transformou a vida acadêmica numa porção de recortes minúsculos e irrelevantes, você tem que ter uma base boa, você tem que estudar quem trabalhou o macro para você ter que se conformar com o micro, porque é isso que está sendo cobrado, é isso que está sendo exigido e é só o que a vida acadêmica te permite. E desculpem a mudança de tratamento no pronome, mas eu tento deixar meus vídeos coloquiais, por isso que muitas vezes eu falo errado, eu sei que eu estou falando errado. Eu tenho plena consciência do que é o português correto, do que é aquele português, inclusive castiço, que os linguistas puristas defendem. Mas eu quero que o vídeo fale com vocês. Então, muitas vezes eu vou mudar os pronomes, muitas vezes eu vou ser paulista e vou mexer nos plural e jogar o R inadvertidamente porque é a região onde eu moro. Então é isso, isso não desmerece a minha argumentação. E a minha argumentação nesse vídeo é: nós da história, durante muito tempo, fomos considerados um irmão menor e mais insignificante das ciências humanas. Isso fez com que pelo menos 2 gerações ficassem na defensiva e com que nós nos colocássemos muitas vezes para além da sociologia, da ciência política e da antropologia. Quando esses diálogos começaram a render frutos interessantes, muitos de nós já tinham o vício de não dialogar e levou muito tempo e precisou muita maturidade para que nós começássemos a ler outras ciências sociais
e a incorporar debates. Eu tive sorte que sempre tive professores no meio daquela coisa meio que corporativa da universidade, eu sempre tive mestres e professores que me indicaram boas bibliografias. E nessa altura da vida, depois de tanto apanhar e de tanto ver as coisas não se realizarem, eu comecei a incorporar outros tipos de argumentação. E o Interlocuções é o resultado disso, é a minha tentativa de diálogo com os pensadores que me formaram, tanto aqueles que eu conheci pessoalmente quanto aqueles que eu só conheci através da historiografia e da literatura de ciências humanas. A discussão dentro do marxismo sobre identidades e sobre feminismo me preocupa. E me preocupa porque existe todo tipo de hostilidade nesse momento. A gente está num momento de fragmentação extremo, a gente está num momento de ódios viscerais. A gente recebe uma influência dessa sociedade odienta e desse momento horrível que o Brasil vive. E isso faz com que muitas vezes você esteja numa live com pessoas de esquerda e alguém te chame de imbecil, que alguém vire e diga que feministas não prestam, e alguém que se diz de esquerda, que alguém vire e coloque no mesmo pacote o ideário liberal com influência dos Estados Unidos e o feminismo marxista, que é uma corrente que existe, que é uma corrente que tem décadas e que tem um trabalho sólido, honesto, talvez não tão divulgado quanto esses outros feminismos, mas que está lá, que precisa ser resgatado, que precisa ser colocado no diálogo. Ultimamente eu ando fugindo das lives, eu ando ficando em apenas 1 ou 2 canais em que os apresentadores e os debatedores e os professores que participam têm um mínimo de civilidade, de delicadeza, de elegância no trato do outro. Porque é terrível você estar assistindo a um debate e o camarada virar e falar que não pensa como eu é imbecil. Eu não tolero o feminismo liberal, mas eu não vou chegar aqui e esbravejar. Eu posso, quando muito, fazer uma ironia, porque isso é do ser humano. Eu posso, quando muito, jogar um veneninho aqui, outro ali, porque isso é socialmente, é a maneira como nós não brigamos de faca. Para você não voar no pescoço do outro, você acaba sendo irônico, você acaba sendo um tanto venenoso. É como nós somos todos humanos. Mas eu não posso chegar aqui e dizer para vocês: não leiam isso porque o autor é um imbecil, não leiam. Quer dizer, algumas vezes você perde a paciência, mas não dá para assistir canais em que a violência é recorrente, em que o camarada chama todo mundo que não pensa como ele de imbecil e que muitas vezes você está ali no chat e você pensa: poxa, então é isso que essa pessoa pensa de mim? Então é aí que eu me enquadro na visão de mundo dessas pessoas? Eu não quero que o meu canal exclua, eu não quero que o meu canal... Eu sou crítica, mas eu sou educada. Eu sou enfática, mas eu sou civilizada. Eu tenho diferenças com outros setores da intelectualidade, eu tenho diferenças com outros setores da sociedade. Mas é preciso manter a civilidade. E é preciso manter o diálogo. E é preciso pensar que no momento em que a esquerda está tão fragmentada, nós precisamos resgatar esses debates antigos, nós precisamos resgatar pensadores e pensadoras de outras gerações que conseguiram dialogar, que conseguiram inserir os problemas do Brasil
em perspectivas teóricas sólidas. Porque discutindo no ritmo da internet, discutindo no formato da internet, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Isso aqui é uma briga de ego, é uma... A academia está tão preocupada em produzir que mal dialoga com a sociedade, a internet está tão preocupada em se aparecer e em tirar algum lucro do YouTube. Gente, eu não monetizo nada, porque eu sei que é ridículo. Nenhum de nós vai sobreviver de YouTube. E quem está sobrevivendo está fazendo tanta concessão que perdeu o rumo já do próprio debate. Então vamos ler de novo, vamos dialogar, vamos inserir o diálogo acadêmico na sociedade. E, principalmente, vamos dialogar entre nós. O fato de eu ser feminista não me torna menos marxista. O fato de eu ser feminista não me torna menos de esquerda. A minha identidade é composta de vários aspectos. As causas que eu defendo são muito mais do que esse ou aquele rótulo. Então, vamos juntar e vamos dialogar. E para isso tem que ter leitura, e para isso tem que ler coisas boas. Então, daqui para o final do ano, provavelmente não haverá mais historiadoras no Interlocuções. Haverá intelectuais de outros setores das ciências humanas. E o ano que vem, talvez o Interlocuções seja sobre escritoras e escritores que me formaram. A ideia é compartilhar com vocês uma formação eclética que dialogue, que construa. Para destruir já basta o que tem por aí. Então tá aqui, ó. Leiam, procurem. Alguns desses provavelmente já tem PDF, para quem não tem como comprar. Eu sempre prefiro o papel porque eu não consigo ler em PDF. Eu me canso muito rápido e eu perco a paciência muito rápido. Eu sou uma pessoa do papel, do livro. Mas muitos desses livros dos anos 60 já estão em PDF, já estão com as edições originais em PDF. Então é muito mais acessível do que era na minha época, que quando o professor me recomendou, eu tive que ficar lendo lá na biblioteca da faculdade, porque eu não tinha nem como comprar e também não estava disponível para a venda. Então, vamos ler, vamos conversar, vamos dialogar. Não se percam nisso que está aí, certo? Porque senão vocês vão acabar como o cara que fala desse jeito. Muito cuidado. Esse aqui é mais curto, vai ter por volta de meia hora, porque é de manhã, eu tenho que fazer almoço, a vida está corrida, há um computador quebrado em casa, então a gente teve que fazer a rotação para que todo mundo puder trabalhar. Então esse vídeo vai ser breve em relação aos outros. Se cuidem, continuem, quem puder continuar fazendo isolamento, faça, quem não puder, guarde distância social, da porta para fora de casa, use máscara, não importa o que os outros fizerem, não lote praias, não lote bares, tenha o mínimo de decência humana e tenha o mínimo de inteligência. Isso aqui não vai acabar até dezembro mesmo que surja a vacina. A nossa sociabilidade vai ter que mudar e nós vamos ter que repensar muita coisa. Então, comece por você mesmo. Porque essa é uma questão. Não espere a revolução chegar, seja você a revolução. Pare de esperar as condições materiais corretas e comece a revolucionar a si mesmo. Comece a ser um ser humano melhor. Se todos nós formos seres humanos melhores, quem sabe as condições materiais para a revolução ficam dadas. Então, aqui acaba agosto, até setembro, até o próximo Ponderações, e fiquem bem.